Pesquisa aponta piora na avaliação do governo Bolsonaro. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, a pesquisa da CNI-Ibope divulgada aqui em Brasília mostra que tem crescido a insatisfação da população aqui com o governo federal e que dificilmente a situação vai se reverter antes que sejam visíveis melhorias nos indicadores econômicos. A avaliação positiva do governo federal agora em junho caiu de 35% para 32%, enquanto que a avaliação negativa subiu de 27% também para 32%. A maneira do presidente governar é reprovada por 48% dos ouvidos, enquanto que 51% deles não confiam em Jair Bolsonaro. O gerente executivo de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, Renato da Fonseca, ele acredita que notícias contra o governo pesaram na hora da avaliação negativa. A principal delas, o anúncio do contingenciamento de recursos da educação e também as manifestações que aconteceram em várias cidades brasileiras. A discussão da reforma da Previdência, a questão da derrubada do decreto de armas lá no Senado Federal e a divulgação das mensagens entre então o juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato em Curitiba também pesaram, de acordo com a CNI. Há uma relação muito forte entre economia e avaliação do governo. As pessoas acreditam ao governo parte da frustração do desemprego, da queda de renda, da queda de padrão de vida. Então, é muito difícil um governo, numa economia com desemprego que tem a brasileira hoje, ter uma boa avaliação. Entre a população, a percepção é de que a política de juros precisa ser melhorada. Há uma insatisfação grande com relação aos impostos, saúde, com a política de combate também ao desemprego. A popularidade de Bolsonaro é maior na região sul, mas cai nas capitais. E a avaliação do governo piora entre o público feminino. Renato da Fonseca, no entanto, ele admite que ainda não dá para fazer previsões sobre o restante do mandato. Ainda é cedo para todas essas mudanças que está sendo proposta realmente rebater na população como resultado, seja na área da economia, de emprego, como também na área de segurança ou na área de saúde, né? Então, ainda tem 3 anos de governo, acho que tem muito tempo esse governo conseguir recuperar a economia e, com isso, recuperar ou melhorar a sua aprovação. Se compararmos os dados com dados dos governos anteriores, a popularidade aqui de Jair Bolsonaro é pior que a da ex-presidente Dilma Rousseff, apenas até meados de 2013, quando o país foi palco de uma série de manifestações. E a avaliação positiva dela despencou. Com isso, a avaliação de Bolsonaro é melhor que a do ex-presidente Temer e da ex-presidente Dilma Rousseff durante todo o segundo mandato. Entre os ouvidos, a avaliação é que o atual governo é bem melhor que o de Temer. Isso para 47% dos entrevistados. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele minimizou os resultados. Segundo ele, pelo Ibope, o presidente Jair Bolsonaro jamais teria sido eleito. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 20 e 26 agora de junho. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, há várias formas de ler essa pesquisa eleitoral e a pior forma delas é minimizar os resultados, que foi o que fez o ministro Onyx Lorenzoni. O que essa pesquisa revela é o seguinte: Jair Bolsonaro foi eleito com uma ampla expectativa em relação à melhoria das condições de vida. Essas expectativas foram frustradas. Agora, com 6 meses de governo, justa ou injustamente, o eleitorado começa a atribuir ao presidente Bolsonaro parte dos maus resultados da economia. Se não por responsabilidade dele, porque ele teve uma herança maldita, mas pelo menos pela perda de tempo. E aí eu vou dar uma avaliação que não é minha, é uma avaliação de um grande amigo do presidente, o ex-ministro Santos Cruz, que depois que foi demitido, disse que o governo se perde com um show de besteiras que impedem de divulgar aquilo que interessa, aquilo que há de bom no governo. Realmente há um show de besteiras, o presidente precisa desligar as besteiras da tomada, se concentrar no que é essencial. Se ele fizer isso, ele tem a chance de reverter. Não há
popularidade sem prosperidade. Para que haja prosperidade, o governo tem que se concentrar no que é essencial. Bolsonaro tem 3 anos e meio para fazer isso. É bom que faça em 3 anos e meio, porque nos 6 meses iniciais ele se concentrou sempre no acessório, né? Mesmo nessa viagem ao G20, um fórum internacional importantíssimo para tratar de questões relevantes que a gente já pontuou aqui, o que o presidente faz? Faz um vídeo falando do nióbio, mostrando aquela correntinha de nióbio e por que o nióbio é melhor que o ouro, que algumas pessoas não têm alergia ao nióbio e têm alergia ao ouro. Por que isso é algo que mereça a atenção presidencial? Já foi banana no Vale do Ribeira, já foi nióbio. Então, tem muito assunto totalmente descartável que concentra a atenção presidencial, questões ideológicas que poderiam passar ao largo da agenda dele e que ainda continuam relevantes. E essa pesquisa mostra uma perda de paciência com isso, porque Bolsonaro não foi eleito com base numa ideologia de direita. Isso é uma parcela pequena do seu eleitorado, uma parcela menor, inclusive, de quem votou nele no primeiro turno, porque Bolsonaro já recebeu um voto útil ainda no primeiro turno, de pessoas que queriam derrotar o PT e queriam liquidar a fatura já no primeiro turno. Eu entrevistei ontem o Paulo Marinho, que foi uma pessoa muito próxima na campanha, a entrevista está hoje no Estadão, e ele fala isso, o voto no Bolsonaro foi um atalho para derrotar o PT. Essas pessoas que estão saindo já do apoio ao presidente são as que votaram nele no primeiro turno como um voto útil e aqueles que migraram para ele no segundo turno para derrotar o PT. Se ele não perceber que precisa ampliar o espectro das suas preocupações para além da pauta totalmente ideológica, ele vai continuar perdendo apoio e a economia é o fator principal para essas pessoas que votaram nele e não a ideologia.